Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre um assunto que vocês pediram muito e eu continuo recebendo diversos e-mails sobre o assunto para terminar a nossa pequena série sobre sêmen em vão, sobre relações entre mulheres, sobre pessoas estéreis. Então, começando, eu aviso para vocês as aulas de Parashá, as aulas de Torá, as aulas de Mishlei, as aulas de Tehillim, de Salmos, elas não pararam. Elas ainda existem e elas estão no nosso site. Eu já expliquei para vocês, nós não podemos fazer vídeos, nos esforçar tanto para colocar no YouTube e depois ele ser excluído por má índole de algumas pessoas. Então nós fizemos um site, veja lá, temos também diversas aulas sobre outros assuntos. Bezat Hashem, juntos nós iremos estudar e aprender mais. Agora, falando sobre esse assunto, a pergunta é, pessoas estéreis, ou uma pessoa que fez uma vasectomia Chas v'Shalom, uma mulher que fez uma operação, ela não pode mais ter filho, o homem não pode mais ter filho, ou uma pessoa idosa também, uma pessoa idosa que ela não pode mais ter filhos, pessoas que nasceram estéreis, pessoas que não podem ter filhos, será que elas podem ter relações íntimas? Ou eu digo que não. Da mesma maneira como é proibido tirar sêmen em vão. E a explicação em vão, eu já falei para vocês, é quando isso não vai trazer uma alma para o mundo. Então, logo, eu também não posso ter relações íntimas se eu não posso ter filho. Ou não, talvez a explicação em vão é outra explicação. E é isso que nós vamos estudar hoje. E você abre a Torá, você começa a estudar desde Parashat Bereshit, porque você sempre deve começar do começo. E você começa a estudar sobre Adam Arishon. E Adam Arishon teve filhos, e os filhos de Adam Arishon tiveram filhos, e você chega em Noach, ou Noé, para aqueles que traduzem o nome. E você estuda sobre Noé, e sobre o dilúvio, e sobre os filhos de Noach, e logo depois você chega em Avraham Avinu. E aí você fala, Avraham Avinu não teve filhos. Hashem deu um filho para Avraham Avinu da sua esposa Sarai, que depois virou Sará, somente quando ele tinha 99 anos. O que aconteceu? Ou seja, todos os anos que Sará e Avraham estavam casados, eles não tinham filhos. Então, você vê que os dois eram estéreis. E fica a pergunta, se eles não tinham filhos, como era permitido para eles ter relações íntimas? Abrindo um parênteses aqui, nós vemos que a Sarai, ela era chamada antes de ter tido Yitzhak. E logo depois o nome dela foi mudado para Sará com a letra Rei em hebraico. Assim também Avraham Avinu. Avraham Avinu ele chamava Avram. E logo depois foi colocada a letra Rei no nome de Avraham Avinu. E aí ele fez Brit Milá e logo depois ele teve Yitzhak. Então nós vemos daqui, e assim ensinam os livros mais profundos, que a letra Rei no Aleph Bet, ela é a letra que tem o poder espiritual de trazer almas para esse mundo. Ela é a letra do nascimento. E é por isso que é muito bom mulheres, quando elas têm nomes em hebraico, que a última letra do nome delas seja aquela tem a letra Rei, que tem um valor numérico de 5. E aí você me pergunta, mas Rav, o que eu faço se eu tenho dificuldades para ter filhos? Será que eu posso mudar o meu nome? Então isso cada um deve ser tido de uma maneira especial. Cada caso deve ser estudado de uma maneira especial. Isso deve ser perguntado para um grande rabino se a pessoa deve ou não mudar a letra do seu nome. Mas a letra Rei, ela é a letra que tem a força espiritual do nascimento. E é exatamente por isso que ela também é aberta na parte de baixo, porque lá é onde o feto sai, e até aqui nós fechamos o parênteses. Voltando, nós vemos de Yitzhak e Avraham, e da esposa de Avraham, que eles eram estéreis. Assim também nós vemos Yitzhak e Rivka, o filho de Avraham. Eles casaram, Yitzhak tinha 40 anos, ele casou. Passaram 10 anos, eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. E eles rezaram, e eles rezaram, e eles rezaram, e eles não tinham filhos. E assim também com Yaakov. Yaakov, ele se casou com Leá. Leá teve filhos. Rachel não tinha filhos. Até o ponto que Rachel chorou para Yaakov. Ela falou, me dá filhos, senão eu vou morrer. Uma mulher, o ápice
que a mulher pode chegar a trazer uma vida para esse mundo. Não existe ato maior na humanidade do que trazer uma vida para esse mundo. E Rachel diz, eu não posso ter filhos, eu não consigo viver dessa maneira. Ela fala para Yaakov. De todos os nossos 3 patriarcas e as nossas 3 matriarcas, tirando Leá, nós vemos que eles não podiam ter filhos. Os 4, na verdade, os 6, eles eram estéreis. Abrindo um parênteses aqui, por que eles eram estéreis? Então, eu vou explicar para vocês um conceito muito, muito, muito importante. Nós sabemos que a espiritualidade, ela sempre precisa de algo material para se envolver. Não existe espiritualidade sem materialidade, porque espiritualidade sem materialidade, ela é simplesmente conceitos que nós não podemos entender. Então, mesmo que seja muito fino, eu diria, muito leve e muito... existe mais uma palavra, sutil. Mesmo que a materialidade seja muito, muito, muito sutil, de qualquer jeito ela deve estar presente para que a espiritualidade possa se entrar nela, para que a espiritualidade possa ter o seu lugar. Por exemplo, o vento. Nós vemos o vento, ele é algo muito sutil. Ele é algo que você não consegue ver, mas você sabe que ele existe. Ou seja, ele é algo material. Nós sabemos também a luz. A luz é algo que você não consegue ver. Você só vê que está claro. Você não vê a luz por si só. Você vê que está claro. Você vê, às vezes você consegue ver raios de sol quando há poeira no ar. Então você consegue ver através da poeira os raios de sol. Porém, geralmente você não consegue ver, porque isso é algo material, mas é algo material muito, muito, muito sutil. Porém, sempre que eu tenho a espiritualidade, eu preciso de algo material para que ela possa se entrar. Eu não estou conseguindo encontrar a palavra em português. Porém, essa é a intenção, que ela possa entrar, que ela possa se revestir naquela... se ela possa se vestir, melhor dizendo, para que ela possa se vestir naquela materialidade. E assim também são os genes. Nós sabemos que Sarai, o pai de Sarai e o pai de Avram Avinu, eles eram 2 idólatras. Assim também nós sabemos de Rivka, o pai de Rivka e o irmão de Rivka, eles eram idólatras, eles eram pessoas ruins, eles eram pessoas que eles tinham partes ruins nas almas dele. Então Hashem, para tirar a cadeia de genes de pessoas ruins, ele simplesmente fez com que Avraham, com que Sará, com que Rivka, com que Yitzhak, uma vez que ele veio de Sarai também e de Avraham, que tinham um pouquinho ainda da parte ruim, mesmo que a parte ruim acabou indo para Ismael, de qualquer jeito Hashem falou, eu quero dar a capacidade para que eles tenham filhos, para criar um povo 100% kadosh, um povo 100% espiritual, um povo 100% elevado. Então ele queria simplesmente quebrar essa cadeia espiritual, material, para que os filhos fossem filhos mais elevados. Fechando a nossa aspa. De qualquer jeito, nós vemos aqui que pessoas que elas não podem ter filhos, eles sim podem ter relações. E aí nós temos que explicar 2 motivos. Primeiro, nós temos que explicar 2 pontos. Primeira coisa, por que é permitido pessoas que não podem ter filhos ter relações íntimas? Segunda coisa, o que é feito com as almas que elas acabam sendo criadas nessa relação, que nem eu já falei, sempre que a pessoa ela tira sêmen, seja o homem, seja a mulher, ela cria aquela força espiritual que pode trazer almas. Ou seja, aonde estão essas almas e o que são feitas com essas almas. Agora, mesmo que isso são os segredos de Kabbalah, que infelizmente não posso revelar e eu não vou revelar, de qualquer maneira, um pouquinho, para a gente ter uma ideia do que se trata, nós sim podemos falar. Primeira coisa, a proibição, eu já falei para vocês, a proibição é quando a pessoa ela tem relações íntimas da maneira errada. Quando a pessoa tem relações íntimas de uma maneira que não é normal. Quando a pessoa tem relações íntimas de uma maneira que não é normal, aí ela entra na proibição. Porém, enquanto a pessoa tem relações íntimas da maneira normal, um homem, uma mulher, e elas têm ainda a intenção de criar uma família, isso não existe proibição. Eu conheço um casal que eles têm na parede da casa deles, quando você entra, tem
uma nota médica. E eu cheguei na casa deles e eu falei, o que é essa nota médica? Por que vocês colocam essa nota? Por que vocês colocam esse laudo médico, melhor falando, num quadro tão bonito, como se fosse a foto de alguém? Então ele me falou, nesse laudo médico, lê o que está escrito. E eu li e eu não acreditei. O laudo médico dizia que a mulher não tinha útero. Eu falei, como é possível isso? Ele falou, um médico falou, faz 10 anos para minha esposa, que era impossível dela ter filhos, e que ela não tinha útero, e que não tinha como ela ter filhos. Eu cheguei na casa daquele casal, hoje em dia esse casal tem 8 filhos, 8 filhos. 15 anos depois, hoje em dia, eles têm 8 filhos, e eles guardam aquele laudo para lembrar que quem dá os meus filhos é Hashem. Quem dá os meus filhos é Hashem. Então é óbvio que existem casos normais que a pessoa, infelizmente, de uma maneira normal, de uma maneira natural, ela não pode ter filho. Porém, Hashem, como sempre, ele criou a natureza e ele controla a natureza e ele pode mudar. Por isso, a primeira ideia e a primeira intenção e kavaná que a pessoa deve ter é: eu não sei o que vai acontecer, talvez eu sim vou ter filhos. Faltam casais que depois de 20 anos eles têm filhos sem fazer nada, simplesmente Hashem falou, 20 anos vocês não vão ter filhos e logo depois vocês sim terão filhos. De qualquer maneira, nós vemos que pessoas estéreis sim podem ter relações íntimas. Isso não cai na proibição de tirar sêmen em vão ou de usar essa força que Hashem deu em vão, porque, em primeiro lugar, existem milagres, e uma vez que você faz de uma maneira normal, não existe proibição. Segundo ponto, o que é feito com essas almas que são criadas? Então aqui existe um grande segredo na Torá. Em Parashat Bereshit, no capítulo 2, no capítulo 12, Parashat Lech Lecha, capítulo 12, versículo 5. Está escrito que Abraham e Sará, eles saíram junto com Lot, junto com o seu primo, e eles agarraram todos os bens que eles tinham e todas as almas que eles fizeram em Haran. Haran era um lugar. Eles saíram de Haran e eles levaram com eles todas as almas que eles fizeram em Haran. Explicam os livros mais profundos que essas almas, na verdade, eram almas que foram criadas enquanto existiam relações íntimas entre os dois e eles não poderiam ter filhos, porque cada vez que eles tinham relações, aquilo criava uma alma e essa alma ficava guardada. E quando Avraham Avinu ensinava a Torá para alguém, quando Avraham Avinu ensinava a unicidade de Hashem, quando Avraham Avinu tirava as pessoas da idolatria, parar de acreditar no Filho de Hashem e começar a acreditar em Hashem, parar de acreditar em estátuas e começar a acreditar em Hashem, parar de representar Hashem através de estátuas e começar a entender que Hashem é impossível de ser representado. Quando a pessoa entendia isso, então aquela alma que foi criada por Avraham Avinu, ela simplesmente entrava no corpo daquela pessoa. E é por isso que os nossos sábios dizem que os alunos os alunos eles são como se fossem os filhos. Os alunos eles são como os filhos. Porque quando você ensina alguém, você simplesmente passa um pouco do que você tem por dentro para aquela outra pessoa. E quando a pessoa adquire, ela na verdade está adquirindo uma parte de você. E isso é o conceito de filho, quando você dá o que você tem para outra pessoa. Esse é o conceito de filho. E é por isso que aquelas almas eram simplesmente as almas que Abraão tinha criado. Através disso, eles se vestiam nos alunos de Avraham Avinu. E essa é a intenção do versículo. E nós ficamos por aqui. Eu não posso me prolongar nesse assunto, porém a ideia foi passada de uma maneira, eu espero que esteja sido clara. Se não ficou claro, Bezat Hashem, nós faremos outro shiur de acordo com o pedido de vocês, tanto no nosso site, tanto no nosso e-mail e tanto nos nossos grupos de WhatsApp. Que seja a vontade de Hashem, que nós conseguimos cumprir tudo que a gente